Bom dia, Pai do Senhor. Vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 18, que nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia-se de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui a palavra de Deus está nos lembrando quem somos nós, irmãos. Que muitas das vezes nós perdemos, o saber de onde nós viemos. E se a gente formos pegar a palavra de Deus lá em Gênesis, os irmãos vão ver que diz a palavra que do pó da terra o Senhor nos fez. Então aqui novamente ele está falando sobre o pó da terra, a lama, o barro. E ele está dizendo que o oleiro estava fazendo ali um vaso. E o vaso se quebrou e o oleiro pegou aquele barro, amassou novamente aquele barro, preparou e começou a fazer um outro vaso novamente. E aqui o Senhor pergunta: ele não pode fazer de nós a mesma coisa? Porque muitas das vezes a gente fica, eu faço, eu isso, eu aquilo, tem que ser do meu jeito, eu determino isso, eu quero isso. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é Deus que opera em nós, é Deus quem faz. E Deus faz em nós da maneira que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque Ele é o oleiro, nós somos o barro. E o oleiro faz aquilo que ele quer, do jeito que quer, na forma que quer. Uma hora o oleiro quer fazer um vaso, outra hora quer fazer uma moringa, outra hora quer fazer um filtro. Então o oleiro ele trabalha do jeito que ele quer. O barro é dele, a obra é dele, e ele que vai determinar o que ele vai fazer. Então não é do jeito nosso. Então muitas das vezes chegamos para Deus e queremos determinar, obrigar Deus a fazer alguma coisa. Mas a oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a tua vontade. Então não é a nossa vontade, irmãos. A gente pensamos que é a nossa vontade, não é a nossa vontade. A vontade é de Deus. Deus faz do jeito, da maneira que Ele quer. Não é do jeito que nós queremos. Aí nós temos que aprender isso, que nós somos o barro. E Deus é o oleiro. O Senhor, Ele é o construtor. É Ele que determina o que é que Ele vai fazer de cada um de nós. Então o Senhor é quem trabalha. Nós simplesmente somos o barro. E como barro, não temos o que falar, o que queremos ser, de que jeito que vai ser. O barro está ali, entendeu? Então o oleiro pega e vai fazer o que ele quer. Faz uma telha, faz um tijolo, faz um vaso, faz um filtro, faz uma moringa, faz uma panela. Então está na mão do oleiro. O que o oleiro quer fazer, não é da nossa maneira. Então ele tem que aprender que nós também, como servo de Deus, nós nos colocamos na mão de Deus. E pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use da maneira que Ele quer. Porque o Senhor Deus diz que para uns Ele deu como profeta, outros como pastores, outros como evangelistas. Então Deus é quem faz, Deus é quem dá, Deus é quem usa, não somos nós. A Bíblia nos diz que nós somos o corpo e o Senhor é o cabeça. Então, como corpo, um vai ser a mão, um vai ser o dedo, um vai ser o nariz, outro vai ser a boca, e cada um não tem a sua função. Ninguém fica despreparado e desprovido na casa de Deus. O Senhor chama e cada um tem uma obrigação, tem uma a fazer. Como servo de Deus, nós temos que estar sempre pronto para dizer assim como Isaías disse ao Senhor ali no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Né? Porque muitas vezes nós queremos ficar escolhendo, irmão, o que vamos fazer. Não, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero dirigir uma igreja muito grande, eu quero... Não, irmão, nós somos o barro. Barro não tem o que escolher. Barro simplesmente ele aceita aquilo que o oleiro quer fazer dele, aquilo que o obreiro quer determinar. E a Bíblia diz que existe vaso de honra e existe vaso de desonra. Então nós temos que fazer de tudo para que nós venhamos sermos vasos de honra na mão do Senhor. Vasos que venham verdadeiramente fazer a diferença. Não é um vaso qualquer. Porque quem nos fez não foi um oleiro qualquer, mas foi o próprio Deus. O Senhor que criou os céus e a terra. É Ele quem nos faz. E Ele nos faz para quê? Para que nós venhamos dar fruto. E esses frutos venham permanecer. Porque diz que aquela vara que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ela não pode permanecer na videira se ela não está dando produção, se ela não está fazendo nada. Então a gente temos que fazer a diferença, irmão. Porque o Senhor nos chamou foi para fazer a diferença. Diz que o Senhor, quando Ele partiu, Ele deu 1 denário para um, 5 para outro, 10 para outro. Você vê que o que pegou 10, o que ele fez? Granjeou mais 10, ficou com 20. O que tinha 5, granjeou mais 5, ficou com 10. Mas o que tinha 1, o que ele fez? Enterrou. Enterrou. Não valorizou nada. Então a gente temos que fazer com que aquilo que o Senhor põe em nossas mãos, irmão, venha progredir, venha fazer a diferença. E o Senhor nos chamou para sermos luz deste mundo e sal da terra. Não é para ficarmos parados, não é para podermos ficarmos estacionados, mas é para fazermos a diferença. Pregar a palavra de Deus, evangelizar, dizer para este mundo que existe uma solução. Que ainda que nós vivemos numa situação difícil como essa pandemia que estamos vivendo, pessoas desempregadas, pessoas passando por dificuldade e necessidade, pessoas que não sabem para onde ir, para onde correr, existe uma solução. Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a qual nos diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mas quantos hoje em dia, irmãos, em vez de ser barro, está querendo ser o oleiro? Quantos nesses últimos dias, em vez de ser barro, está querendo ser o próprio Senhor? Quer determinar aquilo que quer ser, para onde vai, o que quer fazer. Mas nós temos que nos colocar nos pés do Senhor, irmão. E dizer assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Perdoa-me porque sou pecador, sou falho. Entendeu? Não sou digno de estar na presença de Deus. Mas o Senhor, irmão, é misericordioso para conosco, Ele é bondoso. Você vê que Ele, mesmo nós sendo pecadores, estando distante de Deus, Ele entregou o seu único Filho à morte de cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar, para que nós pudéssemos termos uma porta, um caminho para voltar até o nosso Deus. E esse caminho é quem? Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou. E é Ele que está de braço aberto dizendo: Filho, eis-me aqui. Né? Então, cada um de nós temos que fazer o quê, irmão? Aceitar e ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o Senhor quer que nós sejamos bênção, irmãos. Não foi isso que Ele disse para Abraão? Eu te abençoarei. Vocês serão para abençoar esta terra, abençoar os demais. Mas quantos, irmãos, têm tirado a sua vida para ser o quê? Maldição. Tem vivido uma vida totalmente distanciada daquilo que Deus preparou para nós. Mas o Senhor está nos dizendo: olha o que faz o oleiro. Olha lá o que faz, olha como trabalha o oleiro. Né? O oleiro está ali, põe o barro na roda, começa ali a girar, começa ali a trabalhar. Parece que aquele monte de barro não vai sair nada, irmão.
Parece que aquele monte de barro está perdendo tempo ali. Mas quando você fica observando, olhando, você vê que daquele pedaço de barro vai sair ali um jarro bonito, um vaso de honra, pode sair uma panela bem feita, pode fazer ali uma moringa, ali pode sair até uma talha. Mas por quê? Porque o oleiro, ele vai trabalhar, irmão, vai fazer. Depois tem a parte da secagem, depois volta de novo, aí tem a parte para botar para queimar, para poder pegar a rigidez, para que não venha se quebrar tão fácil, para que não haja vazamento. E a gente pensamos que as coisas é fácil, pensamos que é da nossa maneira, do nosso jeito. Mas Deus está dizendo, tudo tem o seu processo. Tudo tem o seu tempo. Não é o nosso tempo, não é do nosso jeito. Deus trabalha da maneira dele, irmão. Mas nós temos que passar pelo processo. Se o processo é passar na mão do oleiro, aonde está ali, o oleiro o que faz? Ele pisa no barro e joga água, põe um pouco de areia para poder dar aquela liga. E depois então começa ali o trabalho para poder construir. Quando constrói, aí começa agora a parte da secagem. Aí depois que vem a secagem, agora vem a parte que leva o fogo. Aonde vai agora começar ali a parte mais dura, mais difícil, para que venha ali a rigidez. Mas que para que você venha se tornar algo precioso, algo valioso. Então Deus nos chamou para fazer a diferença, não foi para sermos um João ninguém. Não foi para não ser nada, como uns dizem aí, não sou prego de banco. Não, Senhor. O Senhor nos chamou foi para nós fazermos a diferença, para nós sairmos e proclamarmos para esse mundo que existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que se preocupa conosco. Existe um Deus que entregou o seu Filho unigênito à morte de cruz, para que todo aquele que nele confie e aceite ele como Senhor, possa ser salvo. Porque neste mundo, irmãos, vivemos em aflições. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo tem um tempo. Mas a minha e a sua vida é eterna. Agora vai determinar o caminho que eu ou você vamos escolher para que a nossa vida não venha a ser essa vida de tormento todas as vezes. Mas que venha a ser um momento de bênção, um momento de tranquilidade, um momento onde vamos estar diante do nosso Deus, a qual é o sol da justiça. Mas para isso nós temos que aceitar a palavra de Deus. Nós temos que começar a meditar e viver esta palavra, para que haja então essa transformação, para que haja essa purificação, para que haja essa rigidez, para que nós venhamos nos tornarmos um vaso de honra, um vaso precioso, um vaso que faça diferença, que não seja um barro qualquer, irmão, um barro que vai ser jogado fora, um barro que vai desperdiçar, não, irmão. O Senhor pegou este barro, mas Ele te fez, Ele me fez algo para fazer a diferença, para nós representarmos o nosso Deus na face dessa terra. E como que nós vamos representar a Deus? Vivendo a palavra dEle, andando nos seus caminhos, praticando aquilo que Ele tem nos ensinado. Não é de qualquer maneira, como muitos têm pensado e têm agido. Não, que eu faço, que eu isso, que eu aquilo, que se não for desse jeito, eu não vou. Não, irmão. Nós temos que aprender a todos os dias nos colocar diante de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é a nossa, irmão, mas é a vontade de Deus. E você já parou para perguntar para Deus qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para perguntar para Deus o que Deus tem planejado para você? Olha a vida que você está vivendo. Olha os caminhos que você está trilhando. Olha a sua saúde, a sua casa, a sua família. Vê se é isso que Deus quer para você, meu amigo. Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso de bênção. Deus quer fazer de você, meu irmão, um testemunho vivo na face dessa terra, para dizer para esse mundo que existe um Deus todo-poderoso,
que ama esta nação, que ama este povo. Não é um Deus carrasco, irmão, que está somente preocupado em ganhar voto, em ganhar dinheiro. Não, nosso Deus, meu irmão, a preocupação dele é de nos salvar, é de mudar as nossas vidas e nos tornar pessoas abençoadas, pessoas prósperas. Como nos diz lá em Deuteronômio capítulo 28, aonde diz o quê, irmão? Que o celeiro vai estar cheio, a nossa amassadeira não vai faltar o alimento. Os nossos animais vão estar sempre nos dando a cria, nos progredindo, porque é isso que Deus tem para mim e para você quando nós nos colocamos no caminho do Senhor. Mas nós temos que aprender, meu irmão, que nós somos o barro, nós não somos o oleiro. Nós temos que fazer a vontade de Deus, como está escrito lá em Mateus, capítulo 6. Buscai em primeiro a Deus, e as demais coisas Ele vos acrescenta. Você lembra quando Salomão pediu sabedoria a Deus? Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu poder, mas Salomão simplesmente pediu a Deus: Senhor, dai-me sabedoria. E sabe o que Deus diz? Olha, Salomão, por que você pediu sabedoria, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu outras coisas, mas pediu sabedoria, Salomão. Eu vou te dar sabedoria e muito mais. E olha o que Deus fez na vida de Salomão, irmão. Diz que foi o homem mais inteligente da face da terra e também o homem mais rico. Mas por quê? Porque ele pediu o que era certo, sabedoria. Mas quanto hoje tem pedido, meu irmão, tantas coisas, menos sabedoria. Sabedoria para entrar e sair da presença de Deus, sabedoria para poder falar do amor de Deus, sabedoria para saber tratar o seu próximo, sabedoria, irmãos, para saber atender a necessidade daqueles que necessitam, sabedoria, meu irmão, para poder se prostrar diante de Deus e esperar nele, porque ele é o nosso Pai Todo-Poderoso, que sabe aquilo que nós precisamos. É fazermos como nos diz a palavra, lá no Salmo 42, assim como a coça, irmão, anseia pelas correntes das águas, nós temos que nos ansiar pela presença de Deus, pela alegria do Senhor em nossas vidas, meu irmão. Porque quantos que já não sentem mais isso, meu irmão? Quantos que estão preocupados com tantas coisas dessa vida, irmão, e esquecem, irmão, que nós temos um Deus, que Ele pode todas as coisas. O salmista nos diz no Salmo 46 que Ele quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo, por mim e por você. Mas nós temos que confiar, temos que esperar no Senhor, temos que depositar a nossa fé no Senhor. No Salmo de 20, nos diz: uns confiam em carro e outros em cavalo. Se fosse hoje, diria: uns confiam nos seus empregos, uns confiam nos seus políticos, outros confiam em suas famílias, em seus amigos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Porque o nosso Deus, meu irmão, Ele não dorme nem cochila. O nosso Deus, Ele não deixa nós abandonados. O nosso Deus, Ele não se esquece de nós. O nosso Deus, Ele não é surdo para que não possa ouvir a nossa oração e nem tampouco aleijado para que não possa nos abençoar. O nosso Deus, meu irmão, Ele não é orgulhoso, Ele não é metido, meu irmão, mas Ele atende a todos. Seja uma mulher samaritana, seja uma mulher cananeia, seja uma mulher do fluxo de sangue, seja um leproso, não importa a situação que você está vivendo, Deus te ama e Ele se preocupa com você. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restituir, meu irmão, a tua vida. Aquilo que você perdeu, o Senhor quer te restituir, mas para isso você precisa se colocar na mão do oleiro. Precisa se colocar na mão do oleiro, meu irmão. Porque que tipo de vaso você é, meu irmão? Que tipo de objeto você se tornou? Porque Deus está te perguntando, meu irmão. Pense, examine a sua vida, meu irmão.
Não fica olhando para a vida dos outros, não, e olha para a sua própria vida. Vê a situação que você tem vivido hoje e veja o que Deus quer que você seja. Você tem que ver que Deus, ele te ama e se preocupa com você. Lá no Salmo de número 23, o salmista nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por que quantos têm vivido pelas calçadas, pela sarjeta, meu irmão? Quantos têm vivido pelas beiras de botequim, se embriagando, porque não tem coragem de olhar sua própria fisionomia em frente a um espelho? Porque está com a sua vida totalmente desgraçada, totalmente destruída. Mas tudo isso é porque nós somos teimosos, porque nós somos orgulhosos. Mas quando nós nos colocamos como barro na mão do oleiro, meu irmão, quando nós dizemos como Isaías: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não presto, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou imundo, a minha língua é suja, Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor, meu irmão, ele perdoa os seus pecados. Ele te lava com seu precioso sangue. E ele faz de você não um vaso qualquer, não um objeto qualquer que ninguém queira, mas ele faz de você um vaso de honra. Um vaso onde as pessoas, quando te olharem, as pessoas vão dizer: verdadeiramente Deus existe. Porque eu conhecia aquela pessoa, eu sabia como aquela pessoa vivia, agora estou vendo a mudança que há, porque ela confiou e esperou no Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, meu irmão, ele é o oleiro, meu irmão, e ele está sempre na roda, esperando que esse vaso se venha para a mão dele e se torne um vaso um precioso, um vaso de honra. Não se torne um vaso, irmão, que ninguém queira. Não, meu irmão, você tem um grande valor. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós não fomos criados para vivermos mendigando. Nós não fomos criados para vivermos, irmão, como um animal qualquer se rastejando, não, meu irmão. Mas o Senhor nos criou, foi para nós sermos cabeça. É o que está lá escrito em Deuteronômio capítulo 28, irmão. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Mas quanto que estão como cauda, irmão? Simplesmente balançando de um lado para o outro e não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Não sabe como sair do fundo do poço. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, irmão, e fazemos como Isaías, confessamos o nosso pecado e deixamos, e pedimos a ajuda de Deus, irmão, porque é isso que nos diz lá em Tiago: tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Deus dá e não lança em rosto não, meu irmão. Pode ficar despreocupado que Deus não é aquela pessoa que quando te dá 1 quilo de arroz, ela vai ficar falando uma vida inteira: olha, tá vendo aquele fulano, eu dei 1 quilo de arroz. Não, irmão. Deus, ele não tem esse negócio com ele. Deus, ele dá e não lança em rosto, meu irmão. Não, meu irmão. Porque ele tem prazer. O nosso Deus, diz o apóstolo João, que ele é o próprio amor, irmão. Ele não faz um amor porque ele quer. Não, irmão, ele é o próprio amor. Então, quando ele se entregou por nós na cruz do Calvário, é porque ele nos amou primeiro. Nos amou antes de nós o entregarmos. Mas agora precisamos nos colocarmos na mão do oleiro. A nossa vida está atrapalhada? Coloca na mão do oleiro. Está desempregado? Venha para a mão do oleiro. Está enfermo? Se coloca na mão do oleiro. Está perdido, não sabe o que vai fazer da sua vida? Venha para a mão do oleiro. Não se preocupe, o oleiro não está olhando a sua situação. Como que você está vivendo, de que jeito você está. O que o oleiro está esperando é você se voltar para ele e dizer: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Porque nós mesmos não temos condição, irmão, de fazer nada. Nós somos barro. Como que o barro, ele próprio, vai se fazer? Não, eu vou ser um vaso. Não, eu vou ser uma panela. Não, não tem, irmão. Tem que alguém pegar e fazer. E o oleiro está pronto, esperando, meu irmão.
Ele está pronto, sempre ali esperando para fazer de mim e você o melhor, para que nós venhamos darmos fruto e o fruto venha a permanecer. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. Não culpe a Deus pela situação que você está vivendo. Não culpe. A situação que você está vivendo é porque você mesmo procurou. Você quis. Quantas oportunidades você teve? E você jogou para trás. Por quê? Porque você queria se divertir, você queria aproveitar a vida e não quis passar pelo fogo. Não quis se endurecer. Não quis passar pela mão do oleiro. Então não adianta você dizer, não, eu estou na situação porque Deus... Não, Deus não quer, irmão. Deus quer que eu e você nos tornamos os melhores. Deus quer que eu e você sejamos luz e não treva. Mas para isso nós temos que nos colocar na mão do oleiro. E o oleiro é Jesus. Ele está de braços abertos, meu irmão, esperando por você. Não importa o seu problema, não importa a sua situação, não importa o que você fez. Se você matou, se você roubou, se você adulterou, não importa. Olha o ladrão na cruz. Enquanto o outro estava escarnecendo, dizendo, você não é o Cristo, rapaz, você não tem poder, não ressuscitou há muito, não curou, pois então, rapaz, desça daí e nos ajude a sair daqui também. Mas o outro, o que ele fez, irmão? Ele reconheceu. Cala a boca, rapaz. Nós estamos aqui porque nós praticamos o erro. Nós estamos aqui porque somos merecedores, porque nós fizemos por isso. Mas esse homem nada fez. E virou para Cristo e falou o quê? Lembra de mim quando entrares no teu paraíso. E sabe o que Jesus disse, irmão? Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Por quê? Porque ele reconheceu, irmão. É isso que Deus quer de cada um de nós. É que nós reconhecemos que nós não somos nada. Que nós não somos ninguém. Que nós não temos condição de chegar em lugar nenhum. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, meu irmão, Paulo nos diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confia no Senhor. Busca o Senhor. E você vai ver o que Deus faz por você. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho. Se você gostou dessa mensagem, dê um joinha aí embaixo, compartilhe com seus amigos e você vai ser abençoado pelo nosso Deus, em nome de Jesus.